Olá, bem-vindos à nova série Nova Vida. Olá, Dr. Leitman, olá a todos, olá, Nitsa Matsos. Orem, o tema de hoje é a responsabilidade pessoal. Em Israel nós falamos muito sobre isso, que a pessoa é responsável, outro não, e Nitsa. Sim, isso é uma questão muito interessante, que leva a pessoa através de diferentes passos de desenvolvimento. Se falamos, por exemplo, de um bebê que acaba de nascer, que não tem nenhuma responsabilidade, senão o contrário, que são os pais que têm absoluta responsabilidade sobre o bebê, depois os professores e há tantas pessoas responsáveis pelo bebê, até que vai desenvolvendo-se cada vez mais e assim recebe responsabilidade, até que ele chega numa idade adulta. E, por exemplo, no caso dos adolescentes, antes de chegar à idade adulta, também passam por esse processo de saber qual é a sua responsabilidade, que nível. E queremos falar hoje, primeiro que tudo, entender esse conceito que é responsabilidade. Não do ponto de vista da psicologia, senão o seu como cabalista. Qual é essa parte especial? O Harvey diz, responsabilidade está em todo nível, em toda a sociedade existe. Isso é uma definição, um conceito muito importante, porque sem isto não há um ser humano. Ainda que nós vemos também com os animais, há sempre alguém que é uma cabeça do grupo e tem responsabilidade. Ele toma isto, o mantém e apoia também porque se alguém não toma responsabilidade de algo, então não podem avançar. Como disse Rambam, nenhuma sociedade onde há muitos que têm um caminho, mas sempre tem que haver um que é muito mais astuto e pode ver adiante e encaminhar a todos até lá. Então se pode avançar. Alguém que é responsável. Quer dizer, isto é uma pessoa que simplesmente salta porque tem ego e quer ser o maior. Senão que há uma meta, ou várias metas, propósitos e necessidades da sociedade, onde um grupo particular, e essa pessoa está disposta a assumir essa responsabilidade e ser o que encaminha a todos. Então é algo muito grande. E de onde chega isso, a questão da responsabilidade? Ela é o que nós vemos em toda a sociedade, em todo o país, em cada parte também da sociedade, em cada país. Nós dependemos de pessoas com essas qualidades. E isto chega da escolha de que há uma só força que maneja todo mundo. E essa força se divide em diferentes partes. E em cada parte da humanidade, em que se divide em diferentes setores, e em cada setor há, ou tem que haver uma pessoa que seja parecido à força superior, como o Criador, que é o que maneja e os encaminha a um propósito, que compreende que tem que ser um propósito bom, correto para todos. E como escolher essa pessoa? Como vemos que tem essas qualidades? Há aqui várias perguntas. Então, a responsabilidade é um assunto muito elevado. E é algo que chega do Criador, que é ser responsável de todo mundo, esse que criou tudo, e nos move, nos dirige até um propósito, para um propósito especial que é o fim da correção, o Gimatikun. E é responsável de que nós, em cada passo, estejamos determinados corretamente. Podemos perguntar a Ele. Se sabemos como perguntar, nós vamos saber também como escutar a resposta. E é isso que nos permite a sabedoria da Kabbalah. E nós vemos então que é responsabilidade.
E isso em cada geração, ser responsável, o que representa o Criador, como o caso de Moisés. Nessa geração, como se disse que não houve a geração como a de Moisés e Jacó, e atrás deles outros que nos guiam, e nós somos responsáveis e ele é responsável de nós, de maneira que nós juntos possamos avançar através dessa direção. Nitsa pergunta: a questão da responsabilidade, de liderança, é uma questão muito importante, mas eu queria saber primeiro, o primeiro que escutei agora é que a responsabilidade é uma medida, uma característica especial que o Criador criou em cada pessoa, ou em uma pessoa determinada, mais que em outros. Então nós vemos essa diferença realmente. E aqui a questão é entender qual é essa medida de responsabilidade que o Criador inculcou em cada pessoa. Dr. Lightman, o Criador não escolheria qualquer pessoa porque sim, senão que tem que ver com a raiz espiritual e como se dividiu Adam Ravishon, a alma. Então, em cada parte, em cada fragmento dessa divisão, é como se houvesse uma fragmentação atômica, e em que se vê isso quando todos esses fragmentos se dividem e se dispersam mais e mais. Assim, cada grupo, um grupo pequeno, um grupo grande. E há um representante que se chama na sabedoria da Kabbalah um Keter, que é esse que cobre, que cerra, que fecha algo determinado, compreende tudo, desde cima a baixo, que é quando se dispersa essa alma e quando nós necessitamos regressar e poder juntar tudo isso de baixo a cima. Disso é que temos que ver em cada grupo, pequeno ou grande, ver qual é essa pessoa central que temos que seguir para poder avançar. Como alguém que é um visionário, uma pessoa que vê diferentes partes, mas ao final das contas, juntas e unissem o só. E assim é como o Criador se revela cada vez mais. Porque essa unidade, ela representa a luz central, Nitsa. Então, há um nível de responsabilidade maior. O Dr. Lightman disse, sim, é como a medida do Criador. Sério, do Criador? O Dr. Lightman, sim. A liderança espiritual chega daí, esse degrau. Então, qual é essa responsabilidade com respeito a outras pessoas? Nasceu com isso, segundo entendo, Dr. Lightman. Quem é ou que tem que ser líder, nasceu com isso, tem essa natureza, nasceu com ele, e não tem que ver com uma predisposição egoísta de ser líder e de manejar os demais. Isso tem que ver com responsabilidade. Nitsa. E isso é interessante, Dr. Lightman. E a responsabilidade não é que eu quero manejar a todo mundo, então que estejam abaixo do meu domínio. E então isso tem a ver com a raiz, é uma diferença muito grande, não é que eu agora queira controlar? O Dr. Lightman, há uma relação entre essas medidas, mas não é que tem essa predisposição a ser o controle, fazer o controle, o domínio, senão a responsabilidade. E não se sente a cada um como grande que quer manejar os demais, senão surge da escolha de que tem dor pelos demais e quer resolver ou quer melhorar suas condições. Então se mostra que é o contrário. Nitsa, quando falamos acerca de liderança, não falamos acerca de líder de países. Não. Sequer falamos de como manejar um banco ou fábricas.
Não, esse líder é de existência mais egoísta. Ao contrário, não pode ser um líder espiritual deles. Eu digo novamente que líderes espirituais, esses de povos, isso é quando se refere ao ascenso, desenvolvimento espiritual interno. E isso é o que tem que ser nada mais do que uma pessoa que tem êxito em captar quais são os problemas do povo e tratar de acoplar-se ou de melhorar essas condições, que entende qual é a solução de cada coisa. Nitsa, eu aprendi que a responsabilidade é algo que nasce na pessoa. Dr. Lightman, sim, nasce com isso. Nitsa, há uma medida determinada de responsabilidade em cada um? Dr. Lightman, cada pessoa tem que se sentir responsável em um grupo pequeno. É uma marca, de uma maneira particular, e misturar-se com esse grupo e permitir a esse grupo, de maneira desejo interno que vai captar dos demais, e tem que permitir ao líder desse grupo, permitir que este grupo se junte com outros grupos, criar que haja essa mistura, essa relação, essa conexão. Nitsa, vamos definir qual é essa responsabilidade mínima de cada pessoa? Dr. Lightman, isso com respeito ao um grupo pequeno. Nitsa, então uma pessoa quando diz que tem que renunciar a si mesmo nesse grupo, Dr. Lightman, significa que tem que fazer tudo para o bem dos demais. Não, Nitsa. Exatamente como se define, Dr. Lightman, eu recebo as suas opiniões e, de acordo com o que ele crê que é correto, de acordo com esse propósito final, assim eu atuo. Quer dizer, cada um tem que passar por esse processo de educação, de reconhecimento disso. Nitsa, e isso é algo que se chama educação da responsabilidade? Dr. Lightman, supostamente, ele tem que educar as pessoas nessa direção. E sobre a responsabilidade que assumiram desde o nascimento, da predisposição que tiveram. Esse é o cimento, não unicamente essa predisposição, senão que também há agentes específicos que permitem que isso se desenvolva. Sim, há que desenvolver isso. Por suposto, bom, nós falamos sobre a educação, a responsabilidade. Isso tem que ver com o sistema de relações entre as pessoas, como disse antes, é a responsabilidade da pessoa e fazer tudo o que seja em benefício dos demais. Minha predisposição em fazer o que é bom para mim, aqui nós falamos de o que é bom para os demais. Dr. Lightman, sim, isso é renunciar a si mesmo pelo bem dos demais. Ora, então isso significa aqui é que Nitsa, por exemplo, é responsável, eu não, e nós somos partes de um grupo que está numa situação determinada na vida, e Nitsa é responsável, o que significa que ela toma a responsabilidade sobre nós, e eu não sou responsável e não penso mais em mim. Então, aqui existe uma diferenciação entre ambos. Nós falamos acerca de certas características com as quais nós nascemos. E, então, todos temos que passar por essa educação da responsabilidade, sim? Mas, então, vamos falar acerca disso. Qual é o princípio fundamental nisso? Dr. Lightman, eu sou como criador. O que significa? Nitsa. Dr. Lightman, por isso se chama Adam, Domé, parecido ao Criador. O que significa? Significa que para mim, eu crio o universo e eu sou o responsável pela correção de todo o universo. E isso eu faço através do meu pequeno grupo. E sou responsável porque eu quero criar um só homem e um só coração desse grupo.
Nitsa, e o que, por exemplo, nós podemos dar, e vocês podem nos falar de coisas muito elevadas, como assim pode ensinar as crianças, os adultos a assumir responsabilidade de uma forma correta? Dr. Lightman, unicamente através de um grupo. Levá-los até a uma sociedade, um grupo pequeno, e mostrar-lhes que é responsabilidade. Como se tem que manejar para serem responsáveis. E isso pode se desenhar unicamente através de um sistema, de um grupo pequeno. Nitsa, nós temos um grupo de crianças e adultos, e qual é o princípio que, para explicar-lhes e dizer que se falar sobre o Criador parece ser muito elevado, muito sensível, como dizer. Dr. Ravid, estamos como uma só relação solidária. O que tem que ver com o Criador? O que tem a ver isso com o Criador e a responsabilidade? Dr. Lightman responde. O sistema correto tem que ser um sistema integral, onde todos estamos conectados, um só homem, um só coração, e que um renuncia ao outro, e sabendo que a relação e a conexão entre nós, isto é o valor principal superior. Nitsa, é que a conexão é o valor superior, e Dr. Lightman, sim, é isso que chamamos o Criador, que é de acima a baixo. Então, de baixo a cima é que nós temos que ter o êxito em conectarmos entre si, e isso está conectado ao Criador. Nitsa, vamos ver agora com o que acaba de dizer. Essa relação de conexão entre nós é essa conexão com o Criador. Então, eu como criança, como adulto, qual é a minha responsabilidade com respeito a essa conexão? Dr. Lightman, demonstrar aos demais que tem esse anseio à conexão. Preocupar-me de que tudo nos leve, cheguemos a isso, e à medida do possível tratar de ajudar a essa aproximação nesse grupo. Disto, porque a relação entre nós há uma força especial que se chama força de conexão, e isso tem vida própria. Nitsa, se entendi bem, então, se pudéssemos explicar quais esses princípios de educação, primeiro é a parte superior, a parte superior, e como nós podemos gerar uma responsabilidade, quer dizer, nós dizemos uns aos outros, recordamos entre si a importância disso, então assim nós podemos ativar essas forças. E há aqui também opções que eu tenho que realizar e assumir essa responsabilidade, mas há também ações. Há outras coisas que eu posso fazer. Eu queria entender quais são esses valores, esses princípios. Dr. Lightman, nós temos que aprender qual é uma sociedade corrigida. E aqui não, quer dizer, que nós vivemos atualmente, em contraste entre ambos, nos dá uma compreensão de um estado entre o atual e o desejável. E que a diferença entre ambos seja a conexão entre nós. Como cada um toma ou assume uma responsabilidade de participar nessa conexão entre nós de uma forma correta. Nós temos que entender que é o correto. Isso no caminho nós vamos aprender e quais os problemas que surgem para poder implementar essa conexão. Porque de onde chega, porque há problemas com que fim, então nós temos que aprender que nós estamos aqui em uma relação, uma interação mútua com a força negativa que há na natureza, que todo o tempo surgem ou se despertam. E aqui nós podemos começar a pedir pela natureza uma força positiva. E podemos conectar, como em geral também surgem relações difíceis, então nós vamos ver
Como vamos conectar-nos com essa força superior para que nos ajude a chegar ao termo médio? Sabemos que a força de ódio entre nós, surgem essas forças e quando queremos conectar-nos, se ativam precisamente essas forças. Então não há mal nem bem, senão ambos são necessários e apoiar um ao outro para apoiar no centro. E é assim que nós avançamos. Por isso aqui, dessa maneira, podemos chegar a um sistema educativo que nos ajuda a entender a tudo isto, as forças negativas, forças positivas, negativas, internas entre nós, e assim nós aprendemos. E como podemos definir uma pessoa responsável? Dr. Lightman, uma pessoa responsável que sabe que o futuro da sociedade, que seja um grupo pequeno onde se encontre, o futuro depende da conexão que há lá, do arvut, da solidariedade mútua. Que isto é a matéria interna de uma conexão e que cada um é responsável um do outro, quer dizer, responsável de todos, não de si mesmo. Precisamente é responsável de todos. Assim como pensa que os demais vão protegê-lo ou se vão se ocupar dele, assim é inverso. É uma questão mútua, que uma pessoa ajudará o outro. Orem, eu tenho uma pergunta. Isso é algo como um peso sobre a pessoa, a responsabilidade? Dr. Lightman, não. A responsabilidade tem que dar uma sensação positiva e boa. E que a pessoa interatua com a sociedade e sente que é grande e que algo é parecido ao Criador, é como um sócio dele, que é como se constrói a sociedade e constrói dela, desenvolve dela. E isso compraz o Criador. E assim implementa o seu papel, implementa o papel do Criador. E de acordo a isso se chama Adam, ou Domé, parecido ao Criador. Orem, quando falamos de retomar a responsabilidade, é como se faz um peso que pôs em cima. Então eu pergunto, se uma pessoa põe esse peso em cima, a maior parte das pessoas não querem ter esse peso e querem que alguém mais o faça. Como vê você isso, Dr. Lightman? Eu vejo isso como um papel muito importante, muito alto. E nós temos que ter o anseio de chegar a isso. E na realidade há um sistema espiritual superior que determina isso. Não pode tomar o papel do outro. Orem, isso significa, Dr. Lightman, significa que eu implemento essa correção em mim. Eu não tenho que ver com o que você vai passar. Isso é uma coisa que eu tenho que passar sozinho ou interiorizar, melhor dito, e com meus próprios esforços. Orem, isso é o que eu quero abordar. A questão dos esforços. Há um grupo que, quando falamos que uma pessoa é responsável disso, que não unicamente, não para bem de si mesmo, senão para o demais, quem dá essa força? Dr. Lightman. A educação que lhe traz a sabedoria da Kabbalah, e isso é um apoio de cima. Olha, o que significa, Dr. Lightman? Isso é uma força que não se maneja, todos nós somos manejados. Nada surge porque assim se faz por si mesmo. Eu, por exemplo, quando nós das crianças se rompe um vaso e a criança diz, não fui eu, e assim não mais caiu. E assim, cada coisa que passa, nós sabemos que é uma força, uma decisão, uma ação, uma resposta, um resultado. Orem. Então, quem vai dar essa força adicional? Dr. Lightman, você vai saber como poder receber essa força para poder implementar o que tem que fazer. Orem, e de quem eu vou receber essa força? Dr. Lightman, da natureza. E o que significa, Dr. Lightman? Da sociedade.
Você é parte da natureza. Está todo o ambiente onde vai receber essas forças. Você está numa sociedade e a sociedade quer de ti a tua participação para poder alcançar esse propósito da vida. E a situação melhor possível, ótima da sociedade, então recebe deles essa carência e recebe também essa força necessária para poder implementar o seu papel. Ora, e de onde eu vou captar essa força, Dr. Lightman? Dentro da sua carência interna. Isso vai despertar em ti. Ora, eu não entendo. Disse, tome uma responsabilidade e faz uma situação mais avançada, eu como indivíduo, eu digo, bom, Nitsa, que tenha êxito nisso. Mas também eu tenho, tipo, eu tenho que tomar essa força. Eu não tenho uma força. De onde eu recebo isso como uma bateria? Isso é que eu queria entender. O Ravi diz, da sociedade, e a sociedade vai te obrigar. Eu vou dizer que não quero, não, mas vai sentir que está obrigado a fazê-lo. Uma sociedade correta vai dizer, orem, tem que participar disso de outra maneira, se quer fazer parte dessa sociedade. Então, para terminar, responsabilidade pessoal que é implementar o seu papel na sociedade, de apoiar a todos. E se eu vou aportar minha sociedade na sociedade, vai terminar esse cálculo correto. O que resulta de uma maneira individual, Dr. Lightman, tudo que a sociedade tem êxito e alcança é para que também... Por quê? Porque cada um apoia o outro, e assim todos orem. Tudo que juntos tem êxito, cada um vai receber também. Então é como um resultado desejável, Dr. Lightman? Sim. Os demais não vai faltar nada. Você vai tomar a sua parte quando tudo for bem. Orem, muito bonito. Então nós terminamos o programa e vamos continuar. Obrigada a todos e vamos viver bem.